todos nós, né, nesta noite. E assim nós elevamos nossos pensamentos ao Pai, rogando sua proteção e o amparo, rogando a Jesus, nosso Mestre, que venha abençoar nossas atividades, que abençoe a todos nós, aos nossos familiares, que abençoe a nossa palestrante, trazendo-lhes a intuição, a energia necessária, a inspiração, para que ela possa nos trazer o tema escolhido. É a mensagem de Jesus, né? Pedi e obtereis. Nós então pedimos o amparo da nossa casa, envolvendo-a em muita luz, em muita proteção, para que evite o ingresso de forças ou energias deletérias em nosso ambiente. E para a harmonização, nós rogaremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E assim, pedimos permissão para iniciar a nossa atividade. Eu precisaria testar se o meu microfone está aberto, se o povo lá está ouvindo ou não. Dá uma olhada, só teste, porque senão aí eles não vão ouvir nada. Como ficou estranho. O seu microfone é aqui no... É de lá. Agora você fala, você está testando o microfone. Enquanto isso, nós vamos apresentando a Deise. Vem cá, Deise. Deise Marisa, nossa baianinha. Acho que ela tem uma fala doce, né? Você já pode ficar aqui. Tem uma fala doce, suave, mas para ficar todo mundo acordado, né, Deise? Pergunta se estão ouvindo. A Deise é uma trabalhadora há bastante tempo da nossa casa, professora, instrutora dos nossos cursos de formação, programa de educação básica mediúnica e o COEM, curso de orientação e estudo mediúnico. Quem quiser fazer, tem inscrição aí, pode, né? E ela vai nos trazer então o tema maravilhoso que é pedir e obtereis. Deise, contigo. Obrigada. Não dá para testar, mas acho que está bem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, crianças do Skype, que eu não estou vendo. Nosso tema, pedir e obtereis. Posso pedir qualquer coisa? Pode. Contanto que não seja para pedir que a pessoa que vos fala acabe logo com essa palestra. Eu juro, juradinho de dedinho, que não vai demorar mais que 3 horas. Bonito. Fora isso, pode pedir o que quiser, mas não vamos fazer igual Dona Angélica de Seixas. Dona Angélica, em uma reunião mediúnica, ela chegou para benfeitora espiritual e falou: minha irmã, eu tenho tantas necessidades, mas são tantas necessidades que eu fiz uma lista. Posso ler? Que jeito. Aí ela foi ler a lista. Falou: eis o que eu desejo. Vamos prestar atenção na lista da Dona Angélica.
Eis o que eu desejo: cura de minha velha nevralgia, remédios para os meus olhos, liquidação da angústia que me persegue, esquecimento da tristeza e do tédio que me acompanham, medicação para insônia, sossego íntimo. Dizem que sofro de obsessão e quero livrar-me. Desaparecimento dos vultos e das vozes que me atormentam. Recuperação do meu esposo atacado de hepatite. Restabelecimento do meu filho Damião, internado em repouso. Casamento feliz para minha filha Arileia. Melhoria do temperamento de meu filho Avelino, que já consumiu 2 automóveis em menos de 6 meses. Solução dos papéis relativos ao recebimento da herança que nos foi legada por meu tio João de Seixas no ano passado. Calma e revigoramento para meu futuro genro, que anda extremamente nervoso desde a noite em que se embriagou, quebrando o braço numa queda de lambreta. Bênçãos para nossa fazenda, onde o gado há muito tempo está doente, mofino, sem que o veterinário descubra a causa. Paciência e harmonia para as minhas 4 empregadas que vivem reclamando de mim. Mudança pacífica do vizinho da esquerda, cuja casa é uma fábrica de barulho constante. Compradores corretos para os 6 apartamentos que acabamos de construir. Concessão de 5 telefones. Encontro do meu anel de brilhantes, perdido há 2 meses. Despacho favorável num processo de despejo que movi contra 2 inquilinos relapsos. Só isso que a dona Angélica queria. A mentora olhou para ela, eu fico imaginando a cara. Disse: vamos, minha irmã, vamos confiar na providência divina. Mas antes vamos tratar da saúde. Assim, toda semana, uma vez na semana, por meia hora, você vem, nós vamos iniciar um tratamento com passes e água fluidificada. Você pode vir amanhã? Sabe como isso aqui é? Amanhã eu vou estar ocupada. E a agenda da dona Angélica estava toda lotada. A mentora, meio triste, eu diria, mas falou: tá bom, a gente vai na sua casa. Eu vou com a minha equipe. E marcou hora, dia e tal. E antes do horário marcado, a equipe já estava lá, esperando a dona Angélica. Esperando, e a dona Angélica não apareceu porque ela estava jogando com as amigas. Essa é para a gente refletir. Para nós compreendermos melhor
melhor como pedir, o que necessitamos realmente, eu proponho uma pequena viagem através do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos fazer algumas paradas breves. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Jesus se refere à vida futura, à vida espiritual, destino natural da humanidade. Revela que existe outro mundo onde a justiça divina se realiza. É nesse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Há no universo diferentes moradas onde são oferecidas estações apropriadas à nossa evolução. Mundos diversos que possuem condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de infelicidade de seus habitantes. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus se refere à reencarnação, que é a volta ao mundo físico em outro corpo. Cada retorno que nós fazemos para o plano terreno, nos são dadas oportunidades para o nosso adiantamento. Nós vamos trabalhar por nossa melhoria e a cada reencarnação, a cada etapa que nós conquistamos, nós vamos evoluindo, nós vamos nos elevando até os braços do Criador. Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Felizes aqueles que passam pela dor com paciência, aqueles que passam com resignação. Esses são os felizes, porque esses alcançarão um mundo melhor. Bem-aventurados os puros de coração. A pureza de coração, ela é comparada a uma criança, porque a criança ainda não teve a oportunidade de acionar, eu diria, os seus defeitos, os seus vícios, ou seja, as suas más inclinações. E o puro de coração, ele compreende Deus. Ele está mais... Calma aí. Você não pode encostar no botão, tá sensível. Isso, fica
quietinho aí. Isso. Pode segurar mais embaixo também. Então, os puros de coração. Tá falando. Oi. Não tá dando. Então, já deu. Os puros de coração, eles estão mais abertos, eles estão mais aptos para obedecer às leis divinas. É necessário que sucedam escândalo, mas ai daquele porque vem o escândalo. Mas ai daquela caixa de som que fique fazendo barulhos para Deus e Maria. Calma aí, criatura. Então, voltando ao nosso tema, eu tenho um exemplo. Aliás, ultimamente nós temos muitos exemplos que saem na mídia. Recentemente, um aluno matou uma professora a facadas. Tem o questionamento, que já fizeram esse questionamento, esse tipo de questionamento para mim. Mas a professora, essa morte cruel, violenta, não fazia parte do karma dela? A morte, sim, pode ter sido algo programado para que ela sofresse uma morte violenta, quem sabe até cruel, dependendo da jornada que ela traçou aqui. Mas o executor não tinha esse direito. Não, mas ele só foi a ferramenta. Não, ele não tinha esse direito. E como ele não tinha esse direito, ele praticou o mal. E como ele praticou o mal, ele vai ser punido. Mas como essa pessoa, eu só estou dando exemplo, mas qualquer tipo de morte que se assemelhe, a gente pode parar e pensar como essa pessoa, ela teria essa morte se não tivesse um veículo para proporcioná-la. O plano espiritual tem muita criatividade. Eles arrumariam um jeito de ela ter essa morte sem comprometer ninguém. Porque essa pessoa, além de agir de uma maneira cruel, teve a sua vida complicada. Não só pela justiça dos homens, que pode ser até mais maleável, como principalmente a justiça divina. Portanto, a gente não pode, aliás, ser esse veículo. Nós não podemos ser os justiceiros. Isso só compete a Deus. Então, aquele escândalo, ele é necessário para a gente, como expiação, como prova, como aprendizado, por causa dos erros que nós cometemos no passado. Mas ninguém tem o direito de ser a ferramenta para que essa pessoa pague as suas dívidas. Por isso que fala, ai daquele porque vem o escândalo. Todas as vezes que nós vimos uma tragédia desse tipo, é bom pensar que não fazia parte do acordo que foi feito lá em cima. Às vezes a pessoa cai no banheiro, tem uma queda horrorosa, uma morte horrorosa e até ali sozinha. Não foi necessário recrutar ninguém.
Não é? É um caso a se pensar. Calma aí. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles pacifistas, aqueles que espalham bondade, aqueles que espalham afabilidade e doçura. Os mansos possuirão a terra. Os mansos herdarão a terra, planeta regenerado. Os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Um fazendeiro, um homem, melhor dizendo, comprou uma fazenda. Dias depois veio um vizinho, um dos vizinhos, já com aquela postura mais agressiva, e falou: você comprou essa fazenda? Comprei. Por quê? Você adquiriu as terras e um problemão. Infelizmente eu vou ter que lhe colocar na justiça. Mas por quê? Porque a cerca está errada. O antigo proprietário, ele colocou a cerca de uma forma que está dentro das minhas terras. Aí o novo fazendeiro olhou para ele e falou: não precisa acionar a justiça. Se está errada, eu tiro a cerca e coloco no lugar certo. O antigo fazendeiro olhou assim: sério? Sério. Aí ele falou: não precisa, deixa a cerca do jeito que está. Eu prefiro a sua amizade do que alguns alqueires de terra. Bem-aventurados aqueles pacifistas, eles herdarão a terra, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados aqueles que se preocupam com o outro, que colaboram, que atendem a qualquer um sem distinção, aqueles que fazem o bem, olhando cada um como seu próprio irmão. Porque quando nós temos essa postura, quando nós temos esse proceder, tudo volta. Basta nós estarmos com problemas, que vem ajuda de todo lado, até mesmo de onde nós nem pensamos. Aquela pessoa que a gente nem gosta, de repente chega com auxílio. Pessoas que a gente nem conhece, chega com aquele auxílio na hora exata. Essa é a recompensa que nós temos por praticar a bondade. Perdoai para que Deus vos perdoe. Certa feita, o doutor Bezerra de Menezes estava almoçando na casa de Quintino Bocaiúva. Em meio à conversa, chegou um serviçal e falou: olha, o rapaz do acidente está aí com o policial. Quintino, já encolerizado, mandou entrar. O acidente foi que ele foi vítima de um tiro que passou de raspão, quase pega na cabeça. E o rapaz, o autor desse disparo, já veio
em prantos, né, angustiado, falando para ele perdoar, que foi um acidente, que não teve a intenção de atingi-lo, que tinha 2 filhos para criar, o que seria deles, e, né, com aquela angústia e tal, que estava brincando com a arma, não faria mais isso. No entanto, Quintino Bocaiúva não se comoveu, estava muito. A decisão dele não teve nenhum tipo assim de ser maleável. Aí ele, já, né, como eu falei, encolerizado, falou pro rapaz que ele estava irredutível. Não importa se foi apenas imprudência, não importa se você não teve intenção, você vai ter que pagar. Aí olhou para o doutor Bezerra, que devia estar com aquela cara assim, tipo, não estou concordando com isso. Falou: Bezerra, eu não perdoo. Eu não perdoo o erro. E você acha que eu estou fora do meu direito? O doutor Bezerra olhou para ele calmamente e respondeu: você tem todo o direito de não perdoar, contanto que você não erre. Essas palavras foram tão profundas que Quintino Bocaiúva mandou soltar o rapaz. Perdoe, liberte-se, não guarde mágoa, não guarde rancor, não guarde ódio. Amar o próximo como a si mesmo. Trate os outros como gostaria de ser tratado. Faça aos outros o que gostaria que fizessem com você. Dai a César o que é de César. Dai ao homem o que é do homem, dá a Deus o que é de Deus. Nós precisamos viver a vida terrena com suas regras. Obedeçamos às leis, obedeçamos às regras terrenas. Mas antes de tudo, obedeçamos às leis divinas. Amai os vossos inimigos. Calma aí, Jesus. Até agora o negócio estava mais acessível. Amar os inimigos, aí já apelou. Tem um exemplo. Eu vejo uma pessoa se afogando. O meu impulso, a minha reação é de ajudar essa pessoa. E eu fico nessa aflição, naquela agonia, porque a pessoa está se afogando. E eu vou. Só que aí eu percebo, eu me lembro que eu não sei nadar. E olho em volta para eu ver quem pode auxiliar aquela criatura que está se afogando. E eu vejo um movimento, eu procuro até encontrar um bom nadador para ir salvar essa pessoa. E a pessoa, né, o socorrista, no caso, tira essa pessoa da água e eu fico feliz da vida. A sensação é de paz, a sensação é aquela quinturinha que a gente sempre sente por dentro.
é aquele alívio por ter salvo aquela pessoa. Nós devemos fazer o mesmo com os nossos inimigos. O inimigo pode ser aquela pessoa que esteja se afogando, aquela pessoa muito necessitada, tão necessitada que praticou tantos erros, muitos deles contra nós. E se nós não pudermos salvar esse inimigo, olhemos para o lado, olhemos em volta, que tem uma legião de benfeitores para nos auxiliar. Se nós não pudermos amar esse inimigo, porque amar não é ficar amiguinho, amar é não querer o mal. Se nós não pudermos ser esse salvador ou esse socorrista, peçamos aos benfeitores que eles farão isso. E o mérito será nosso, porque nós que corremos atrás para salvar essa pessoa, tanto encarnado e principalmente os desencarnados. Pagar o mal com o bem. Essa imagem eu só quero que vocês reflitam se vale a pena, qual a vantagem de pagar o mal com o bem. Aí fica para vocês interpretarem. Se alguém te ferir na face direita, mostra a face da razão, a face da indulgência, a face da tolerância. O Emmanuel nos diz: o murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. Que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, o que faz a direita. Fazer o bem sem ostentação. Por isso, sem selfie, sem postar no Instagram, sem postar no Facebook. Não vale fazer videozinho para colocar no YouTube. Fazer o bem pelo bem. Às vezes a gente faz uma coisa que parece pequena, mas pode fazer grande diferença para quem recebe. Vejamos essas duas criancinhas. Honra a teu pai e a tua mãe. Glorifica os teus pais. Eles lhe deram a vida. Eles lhe deram a oportunidade da reencarnação. A oportunidade para você reescrever a sua história. Mas meu pai me abandonou. Ele lhe deu a vida. Mas minha mãe não me suporta. Ela lhe deu a vida. Então glorifica, agradece. Sem eles você não estaria aqui. Mas a vida é ruim. Não. Você que está interpretando desse jeito. Fora da caridade não há salvação. Fora da ação para com o próximo não há elevação.
servir a Deus e a Mamon. Não podemos servir a Deus apegados às coisas materiais. Se queremos servir a Deus, temos que ter o desprendimento. Parábola dos talentos. Havia um homem que tinha 3 filhos e ele resolveu fazer uma experiência. Claro que a parábola está sendo contada resumidamente e com as palavras de Deus Marisa. Esse senhor deu 5 talentos, ou seja, 5 moedas, que é o que está sendo representado aqui, para um, 2 para outro e 1 para outro. Os 2 primeiros saíram, retornaram com as moedas duplificadas. O que recebeu 1 talento só, enterrou essa moeda. Quem recebe 5 talentos são os que reencarnam com missões que têm impacto social. Quem recebe 2 talentos tem as missões mais restritas. Quem recebe 1 talento tem a responsabilidade do seu próprio avanço, que é a grande maioria de nós. Então, não enterremos o nosso talento, não enterremos a oportunidade de crescermos, a oportunidade de nos elevarmos. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muitos chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Então vamos levantar a mão e seguir Jesus. A porta estreita. A porta estreita é a porta da salvação. A porta larga é a porta da perdição. Aquela que a multidão passa. Porque pode passar com tudo, com toda a bagagem, por maior que seja. Mas para ter a salvação, precisa passar por essa porta estreitinha, que só fazendo muita dieta a gente consegue passar. E essa dieta é se livrar dessa montanha de mochila que está aqui, do orgulho e do egoísmo, os geradores de todos os vícios e defeitos. Quando nós nos livrarmos, quando nós trabalharmos, quando nós eliminarmos essa bagagem, aí nós conseguiremos passar pela porta estreita, que é a porta da salvação. A fé que transporta montanhas, lembrando que a fé tem que ser raciocinada, tudo tem que seguir as leis naturais, que são imutáveis. Não adianta eu pegar uma pedra com toda a fé deste mundo, voa a pedra, ela não vai voar. Não adianta eu pedir que uma banana vire melancia, não vai rolar. Temos que ter o raciocínio para saber o que é possível, porque as leis são imutáveis. É bom não esquecermos disso, porque tem gente que não estuda e quer que a espiritualidade faça com que a pessoa passe no teste. Também não vai acontecer.
falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos. A pessoa pode até colocar aquela aparência de boa pessoa, aquele amor de cantora, falando muito manso, muito educado, tá? Mas as atitudes é que vão revelar quem realmente é essa pessoa. Vale para os desencarnados, aqueles que dão comunicação, que se apresentam primeiro como espíritos elevados. Não demora nadinha que já estão revelando quem são, porque não mantém a mesma postura mais elevada de início. O seu palavreado, o seu falar já entrega. Também é outro aspecto para nós ficarmos atentos. Não pôr a candeia embaixo do alqueire, que é essa espécie de cesto. Vós sois a luz do mundo. Vai e ilumine os homens. Leve a sua luz por onde você passar. Os sãos não precisam de médicos. Colabore com aqueles que se apresentam com necessidades mais que as suas. O Kardec, ele faz uma comparação com os médiuns. E há muita interrogação a esse respeito quando se vê um médium que nós achamos que não é digno. Porque essa pessoa que faz tudo errado, que usa a mediunidade de maneira errada, Deus dá a mediunidade para essa pessoa. E Kardec responde: a mediunidade é inerente ao ser humano. Independe da moral, independe de sexo, de crença, de religião. E nós temos o livre-arbítrio para usar a mediunidade para o bem ou para o mal. A oportunidade é para nós crescermos. Se nós não utilizamos, aí o problema é nosso. Nós vamos ter que responder. Antes de pedir, Jesus nos dá um roteiro de como obter, de como satisfazer os nossos desejos. Buscai e achareis. Levanta, vai, bate a porta, que ela abrirá. Levanta, sai desse marasmo, age, e uma legião de benfeitores estarão com você. Ajuda-te e o céu te ajudará. Esse é o recado dado para antes de nós pedirmos. E de uma forma tão clara, esse capítulo vem antes. De uma forma assim tão precisa, o Evangelho nos ensina primeiro como conquistar. Vai, anda, solta essas muletas, age, e você vai conseguir aquilo que deseja, sem trabalho, sem condições. Nós chegamos, estou escutando suspiros. Terminamos a nossa pequena viagem
com curtas paradas. Em cada estação, nós vimos uma mensagem de Jesus. Em cada estação, nós vimos consolo, nós vimos alertas, nós vimos soluções para as nossas dores. E depois dessa viagem, nós já conseguimos aprender que nós não devemos pedir aquilo que nós queremos. Nós aprendemos que nós devemos pedir o que necessitamos. Nessa pequena viagem, Jesus nos disse: eu não vim destruir a lei. Eu vim para que ela fosse estabelecida. Essa casa não é a única morada. Tenha calma, tenha paciência. Você ainda sofre nesse planeta de dor pelos erros do passado. Mas não desanime, não se revolte. A vida aqui é muito passageira, assim como a própria vida, que não acaba com a morte. A Terra não é o único lar. Há muitos lares em todo o universo, cada um adequado ao nosso grau de evolução ou de inferioridade. Existe um mundo de felicidade plena, onde um dia vocês irão. No dia que vocês aprenderem a amar incondicionalmente. E com essa mensagem de Jesus, nós já sabemos pedir e nós já sabemos o que obter. O Emmanuel nos diz: pedi e obtereis. Quem perde a riqueza material e não se previne contra as tentações da ociosidade e do egoísmo, certamente obtém a fortuna de mistura com amargas provações. Quem pede a beleza física e não trabalha contra a vaidade, costuma receber a graça do equilíbrio orgânico em ação com dolorosas inquietudes. Quem roga o bastão da autoridade não se imuniza contra o vírus da tirania e da violência. Sem dúvida, guardará o poder humano entre nuvens de maldição e de sofrimento. Quem solicita os favores da inteligência e não se esforça por destruir em si mesmo os germes do orgulho, adquire os talentos da intelectualidade revestidos das grandes ilusões que arrojam a alma invigilante nos despenhadeiros do remorso tardio. Não é a riqueza material que fere os interesses do espírito, e sim um mau uso que fazemos dela. Não é a forma aprimorada que perturba a consciência, e sim a nossa
atitude condenável na mobilização dos favores da vida. Não é o poder que humilha a alma, e sim a nossa conduta menos digna dentro das aplicações dos recursos que lhe dizem respeito. Não é a inteligência que nos projeta ao abismo do infortúnio, e sim a nossa diretriz reprovável nos abusos do raciocínio. Pedi e obtereis, ensinou o Mestre. Depende de nossa solicitação a resposta do bem ou do mal. Tudo é bom para quem cultiva a bondade, tudo é puro para quem guarda a pureza do coração. Quem se ilumina jamais luta com as trevas que lhe fogem à presença brilhante. Sirvamos, pois, a Deus, onde estivermos, procurando com serviço incessante do bem, descobrir-lhe a divina vontade, de modo a cumpri-la hoje, aqui e agora, em favor de nossa própria felicidade. Nós já sabemos. Pedi, rogando ao Pai maior, Pai de todos os mundos, Pai da terra e de todos os céus, dai-nos força, equilíbrio, para que possamos seguir em frente a nossa jornada da maneira mais digna possível. Dai-nos a força, Senhor, para continuarmos nesse planeta da maneira melhor que nós conseguirmos. Coragem para obedecermos às suas leis. E assim eu digo, seja feita a tua vontade, agora e sempre. Muito obrigada.